Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Hoje eu quero revisar com você um assunto super bacana e extremamente importante, que são as soluções. Isso mesmo. Para a gente começar a falar de solução, vamos primeiro lembrar da definição de solução. O que é uma solução? Gás nobre, solução é uma mistura homogênea, ou seja, um sistema monofásico. O que é isso, gás nobre? Nós temos dois tipos de misturas. Nós temos a mistura homogênea, que é aquela que a gente vê uma única fase, ok? E nós temos misturas heterogêneas, que são misturas que nós vemos duas ou mais fases, ok? Fase é cada porção visível do sistema. Então, se eu tiver, por exemplo, água e óleo, eu consigo identificar o óleo e consigo identificar a água. Então, nós temos aqui um sistema heterogêneo, tem duas fases. Quando nós falamos de soluções, nós estamos falando de sistemas homogêneos, uma única fase, beleza? Se é uma solução, se é uma mistura homogênea, mistura tem que ter duas ou mais substâncias. Então, nós vamos misturar algumas coisas para obter as soluções. O que nós misturamos para obter as soluções é o que nós chamamos de soluto. Quem é o soluto? Soluto é aquele que vai ser dissolvido. Geralmente, é aquele que está em menor quantidade. Nós juntamos, então, o soluto com o solvente. Quem é o solvente? Solvente é aquele que dissolve. Geralmente, é aquele que está em maior quantidade. Então, solução não é nada mais, nada menos que soluto mais solvente. No nosso caso, quem que vai ser a substância que mais dissolve as outras? Vai ser a água. Então, o solvente que a gente vai mais estudar, que a gente vai mais usar nos exercícios, é a água, que é conhecido também como solvente universal. Ela consegue dissolver muitas substâncias. Sabe por quê? Porque ela tem essa estrutura aqui, E você consegue me dizer o que significa a água ter essa estrutura? Ela tem essa geometria angular. Você consegue me dizer, entender a importância de desenhar a molequinha de água desse jeito, O oxigênio tem dois pares de elétrons livres aqui, E esses dois pares de elétrons fazem repulsão nesses hidrogênios. E aí a molequinha de água tem uma geometria angular, tá? Muita gente escreve assim, por exemplo, isso aqui está errado. Por quê? Porque aqui a gente está falando que a água é linear. Que esses pares de elétrons aqui, na verdade, eles são negativos. E aqui nós temos a eletrosfera do hidrogênio, que também tem elétrons negativos. E negativo com negativo repele. Então, as molequinhas, a geometria molecular, as molequinhas, elas tendem a ficar com a maior distância uma das outras. Os elétrons da camada de valência, eles tendem a ficar o mais distante possível um do outro. Porque ficando da maneira mais longe possível, diminui ao máximo essa repulsão. Tá ok? Então, os elétrons da camada de valência querem ficar bem distantes um dos outros. Então, aqui como nós temos aqui esses dois ligantes e esse par de elétrons, tem uma repulsão. E essa geometria aqui, é a maneira que todos os eletrinhos dessa molécula vão ficar o mais distante possível um do outro, tá? Formando a geometria angular. E aí, gás nobre, nós sabemos que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Olha só, Von Klebriski, pH. Olha, a fila de eletronegatividade. Aqui, nós temos uma grande eletronegatividade. O que é isso? Esses átomos atraem os elétrons da ligação para pertinho deles. Então, o oxigênio vai atrair os elétrons dessa ligação e esses elétrons vão ficar aqui mais próximo do oxigênio. A nuvem eletrônica dessa molequinha vai estar mais concentrada aqui no oxigênio, porque ele é mais eletronegativo.
Dessa maneira, nós vamos ter um polo parcial negativo aqui no oxigênio e polos parciais positivos aqui no hidrogênio. Ou seja, a molequinha de água, ela é polar. Só que ela não é pouco polar, não. Ela é muito polar, porque a gente tem aqui uma grande diferença de eletronegatividade. Olha, o flúor é o mais forte. O segundo mais forte é o oxigênio. Olha a distância do oxigênio para o hidrogênio. Então, é uma grande diferença de eletronegatividade. Olha que loucura, guys, nobre. E aí, então, essa molécula é muito polar. Agora, imagina que eu tenho aqui, ó, o NaCl, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, tá? Eu vou jogar ele na água. É um composto iônico, tá? O sódio é um cátion, tem carga positiva. E o cloro aqui, ele está na forma de um ânion, tem carga negativa, a gente chama de cloreto, tá bom? Cloreto, então nós temos o cloreto e temos aqui o íon sódio. É um composto iônico. Essa atração, eles ficam juntinhos, o sódio se liga ao cloro porque tem essa carga positiva e negativa que se atraem. É uma força eletrostática que mantém eles unidos. Quando eu jogo o NaCl na água, a água também tem polo positivo e negativo. E esses polos vão interagir aqui com o NaCl. O polo negativo da água vai vir aqui, ó, vai se sentir atraído. O polo positivo da água vai se sentir atraído aqui pelo cloreto. E aí, essas cargas começam a interagir e começa a enfraquecer a ligação entre o sódio e o cloro. Tá ok? Começa a enfraquecer a ligação entre o sódio e o cloro até que rompe essa ligação. Quando rompe essa ligação, nós temos o sódio e nós temos o cloreto aqui, ó. Aí a água vem e cerca o sódio, né? O que impede o sódio ligar de volta com o cloreto, tá ok? Então a água vem e cerca. Esse fenômeno de cercar a gente chama de solvatação. Então a água vem e solvata esse íon, solvatou o sódio e solvatou o cloreto, impedindo que eles voltem a se ligar. E aqui a gente então teve a dissolução do cloreto de sódio. Então a gente tinha um soluto, que é o cloreto de sódio, e jogou no solvente, que é a água. E a água, por isso que ela é o solvente universal. Olha a grande diferença de eletronegatividade que ela tem. Então ela consegue dissolver muitos compostos se dissolvem na água. Muitas reações acontecem na água, porque a água consegue quebrar esses compostos, quebrar essas ligações. Então ela é um meio reacional, é um meio muito importante. Por isso que a gente chama de solvente universal. Porque ela tem essas cargas muito negativas e positivas, uma molécula muito polar, tá? E ela consegue enfraquecer outras ligações. Quando a gente joga compostos dentro da água, ela interage com esses compostos, enfraquecendo essas ligações, facilitando aqui, ó, que separe essa quebra. Belezinha, guys? Ó, então nós vimos aqui um processo de dissolução. O que acontece e por que a água é esse solvente tão importante? Agora vamos voltar aqui nas soluções, que é o estudo dessa junção do soluto com o solvente. Tá? Então nós temos aqui uma solução e nós podemos, uma das coisas mais importantes quando a gente fala de solução é identificar e medir a relação entre soluto e solvente. É extremamente importante que a gente saiba quantizar o quanto que eu tenho de soluto em relação ao solvente. E para isso existem as concentrações. O que são concentrações? Gás nobre, concentração é muito simples. Concentração são relações entre soluto e solvente. Tá? Ou melhor, concentrações são relações entre soluto, solvente e solução. Tá? As concentrações vai ajudar a gente a medir a quantidade de cada um que eu tenho, a quantidade de soluto que eu tenho, a quantidade de solvente que eu tenho. E por que é isso importante? Assim a gente consegue saber se a gente tem um meio que é muito concentrado, se eu tenho um meio que é muito diluído, por exemplo. Quando você vai lá tomar um café, você fala, nossa, que café forte. O que é um café forte?
Um café forte é aquele que tem muito soluto em relação ao solvente. Ele não quer dizer que ele é forte, ele consegue erguer a garrafa, não. Ele é forte, a gente está falando que ele é concentrado. Um café forte é um café concentrado, porque tem muito soluto em relação ao solvente. Aí você toma aquele suco, que é suco do bandejão de faculdade. Quando você entrar na faculdade, você vai no bandejão, você vai saber o que eu estou falando. Você vai tomar aquele suco, né, que parece de laranja, tem gosto de limão, mas é de abacaxi, tá? Aquele suco que você vai beber, você vai ver que ele é muito aguado. Você fala assim, nossa, que suco fraco, que coisa aguada, o que é isso? Quer dizer que tem pouco soluto para muito solvente, está aguado, está fraco, está pouco concentrado ou está muito diluído. Né? Ele pega aquele potinho de quisuco, aquele saquinho de quisuco que faz 2 litros, aí eles fazem 20 litros mais ou menos. Tá? Aí é muito diluído, você tem pouco soluto em relação ao solvente. Então aqui nas soluções, uma das coisas que nós vamos usar mais são essas concentrações, são essas medidas, essas relações entre soluto, solvente e solução. E aí eu posso relacionar isso de várias maneiras. Por quê? Nós já aprendemos que quando eu falo de soluto, eu posso falar soluto, por exemplo, eu posso ter 1 grama de soluto. Não posso? Posso falar, eu vou jogar aí 10 gramas de cloreto de sódio. Eu vou jogar 10 gramas de sal na água. Posso falar isso. Eu pego um saquinho daqueles de Tang, tem 45 gramas de pozinho de suco, não é? Então, eu estou jogando uma quantidade. Esse soluto eu posso falar em quantidade, eu posso falar em gramas. Eu posso falar até em mol, se eu quiser. Ah, eu joguei 1 mol. Mol não se relaciona com grama? Lembra da massa molar? Quando eu falo para você que eu tenho 1 mol de cloreto de sódio, tenho 1 mol de cloreto de sódio, se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver que o cloreto pesa 35,5. Eu vou ver que o sódio pesa 23. Ou seja, 1 mol de cloreto de sódio, na verdade, pesa 23 mais 35,5, 58,5 gramas. Então, ó, mol se relaciona com grama. Eu posso jogar 10 gramas de cloreto de sódio, ou eu posso jogar 1 mol de cloreto de sódio se eu quiser. Quando eu jogo 1 mol de cloreto de sódio, na verdade eu estou jogando 58,5 gramas. Então, soluto eu posso dizer em gramas, eu posso dizer em mols, tá bom? E solvente? Como é que eu meço? Água, estou falando de água. É líquido. Líquido, geralmente a gente usa outras unidades, como mLs, como litros. Né? Eu posso falar até massa de água, posso falar até em quilos. Eu tenho 1 quilo de água ali, eu posso pesar 1 quilo de água. Tá? Então, o que vai ser diferente? O que vai diferenciar uma concentração das outras? O que vai diferenciar uma concentração da outra é isso daqui, ó. É qual unidade que eu vou usar. Para cada concentração, nós vamos usar unidades diferentes. É isso, é muito simples, tá? Olha só, a primeira concentração que nós vamos estudar é a concentração que a gente vai relembrar, é a concentração comum. Concentração comum também é chamada de concentração em gramas por litro, tá? Concentração comum ou concentração em gramas por litro. Olha, o próprio nome já está dizendo. É aquela concentração que vai relacionar para a gente o soluto em gramas, a solução em litros. Tá? Nós temos uma outra concentração que nós chamamos de molaridade. A molaridade também é chamada de concentração em mol por litro. Mol por litro, porque eu estou relacionando soluto como mol e solução aqui eu estou chamando de litro. Mas elas são a mesma coisa. Ó, concentração comum e molaridade têm a mesma essência. São relações entre soluto, solvente e solução. Porém, eu estou medindo de jeitos diferentes. Aqui eu estou medindo em gramas e litros. Aqui eu estou medindo em mols e litros. E aí eu vou poder fazer um monte de medida. E para cada uma dessas medidas que eu for usando, eu vou ter uma concentração diferente. Belezinha? Tranquilo? Então olha só, vamos dar uma olhada aqui. Antes da gente falar
todas as fórmulas que nós podemos usar aqui em concentrações, eu quero relembrar aqui com você uma coisa. Quero lembrar com você o seguinte, olha só. Aqui, quando a gente fala de solução, por exemplo, eu posso ter aqui água mais sal, por exemplo, tá? Eu posso ter uma massa de água. A água, nesse caso, não é o nosso solvente. Toda vez que eu falar de solvente, eu vou representar com o númerozinho 2, tá? O sal, nesse caso, é o nosso soluto. Toda vez que eu falo de soluto, eu vou representar com o númerozinho 1, tá? E água mais sal é a nossa solução. Quando eu falo de solução, eu não represento, eu não uso nem o 1 nem o 2, eu não uso nada. Se eu fosse te falar qual que é a massa de água nessa solução, pera aí, água é solvente, solvente é 2, eu ia representar assim, ó, M2, tá? M2 significa massa do solvente, ok? Então eu vou usar o númerozinho 2. O M, eu sei que eu estou falando de massa, e o 2 é para falar que não é qualquer massa, é a massa do solvente. Se eu falar para você, qual que é a massa do sal? Sal é o soluto, então eu vou representar como M1. Tá ok? Então olha só, vamos supor que aqui eu joguei 10 gramas de sal, ok? É a massa do soluto, é o M1. Vamos supor que eu joguei 100 gramas de água. Olha, é a massa do solvente, é o M2. E se eu te perguntar qual que é a massa da solução? Pô, o que é solução? Não é soluto mais solvente? A solução é tudo. É a massa do soluto mais a massa do solvente. Ó. Se eu joguei 10 em 100, então no total eu tenho uma massa igual a 110. Então, se eu te perguntar qual que é a massa da solução, eu vou representar só por M, porque solução a gente não usa nenhum númerozinho, tá? Então, eu vou chamar só de M e vai ser a massa total. É a massa do soluto mais o do solvente. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é isso. Quando eu usar o índice 1, eu estou falando de soluto. Quando eu usar o índice 2, eu estou falando de solvente. E quando não tiver nenhum índice, eu estou falando da solução. E aí eu posso falar que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. E aí eu vou representar desse jeito. Além de massa, eu vou falar volume. Aí eu posso falar assim, ó, volume da solução. Posso falar volume do soluto. Posso falar volume do solvente. Posso usar número de mols, que eu represento pela letra N. Esse é o número de mols da solução. Posso usar o N1, que é o número de mols do soluto. O N2, que é o número de mols do solvente. Ok? Então, guys, nobre, olha só o que a gente pode fazer agora. Vamos falar aqui de cada uma das concentrações. Do jeito que eu posso calcular cada uma das concentrações. O que significa cada uma das concentrações? A primeira concentração, como eu disse para você, é a concentração comum. Ou concentração em gramas por litro. O que essa concentração relaciona? Olha, é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Isso é concentração comum. É a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Concentração comum eu represento pela letra C. Então, isso aqui é concentração comum. É a relação entre a massa do soluto. Massa é a letrinha M. Como é de soluto, é M1. Então, a massa do soluto pelo volume da solução. Solução é tudo, o volume da solução. Então, eu vou colocar só a letra V. Então, essa é a fórmula para calcular a concentração comum. Basta eu fazer a relação entre a massa do soluto, que eu vou escrever em gramas, tá? Entre o volume da solução, que eu vou escrever em litros, ok? Olha, concentração em gramas por litro. Então, a massa do soluto tem que estar em gramas e o volume tem que estar em litros. E quando eu achar a concentração comum, ela vai ser o quê? Gramas por litro. Olha só, gramas por litro. Se eu pegar isso daqui, por exemplo, vamos supor que eu tinha aqui, ó, concentração comum era 10 gramas do soluto e que aqui o volume foi 100 ml mesmo. Tá? Foi 100 ml mesmo.
Então eu peguei aqui, ó, 10 gramas do soluto e vou dividir pelo volume. Pera aí, primeiro, o volume tem 100 litros. Aqui está em ml. Vamos passar ml para litro? Como que eu faço? Olha, 1 litro são 1000 ml. Então eu tenho que fazer o quê? Ó? Se 1 litro são 1000 ml, 100 vai ser quanto? Quantos litros? X. Tá? Aí eu descubro aqui então que é 0,1 litro. Aí eu venho e divido então por 0,1 litro. Quando eu faço isso, eu descubro, ó, 10 dividido por 0,1 vai dar o quê? 100 gramas por litro. Tá ok? 100 gramas por litro. Então essa é a concentração comum. Ela é 10 gramas, que foi o que eu coloquei, e o volume da solução que eu te disse que era 100 ml. Então eu tenho 10 gramas dividido por 0,1 litro, que são 100 ml, vai dar 100 gramas por litro. Essa é a concentração comum. Quer dizer que cada 1 litro, ó, 100 gramas por litro. Quer dizer que a cada litro eu tenho 100 gramas do soluto. Quer dizer que cada 1 litro de solução que eu pegar, cada 1 litro dessa solução que eu pegar, eu também já estou pegando ali, ó, 100 gramas de soluto. 100 gramas de soluto. Belezinha, guys? Então, é isso que concentração comum significa. Significa, ó, quantos de soluto, quantas gramas de soluto que eu tenho por cada litro de solução. Então, aqui a cada litro de solução eu tenho 100 gramas de soluto. Concentração comum, que é a massa do soluto pelo volume da solução. Como eu disse, eu posso também fazer a molaridade, que é quando eu relaciono mol e volume. O que é a molaridade? A molaridade vai ser o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Tá? Dividido pelo volume da solução. Nesse caso, número de mols, a unidade é mol. Né? Mol. E volume, a unidade nesse caso vai ser litro. Então a molaridade vai ser mol dividido por litro, vai ser mol por litro. Tá ok? Então a molaridade é a relação entre o soluto e a solução. Porém, o soluto aqui eu quero em mol. Eu não quero em gramas mais, eu quero em mol. E quando for em mol, vai ser a molaridade, que é a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução. Tá? E a relação é a mesma coisa, ó, mol por litro. A molaridade vai me dizer quantos mols eu tenho de soluto em cada litro de solução. Aqui eu te falei, ó, se eu pegasse 1 litro, eu estaria pegando 100 gramas do soluto. Se aqui eu tenho, por exemplo, sei lá, vamos fazer aqui, ó, 5 mol por litro. O que isso quer dizer? Que cada 1 litro que eu pegar daquela solução, eu vou estar pegando 5 mols de soluto. Tá? 5 mol é a relação entre o mol e o volume da solução em litros. Tá ok? Essa é uma outra concentração. Nós podemos ter também essa concentração aqui, ó, que nós chamamos de densidade. O que é a densidade? É a relação entre a massa da solução e o volume da solução. Então aqui, ó, é a massa da solução e o volume da solução. Muito cuidado para não confundir com concentração comum. Aqui é a massa do soluto, é M1. Na densidade é a massa da solução. Então é a massa da solução pelo volume da solução. Aqui, ó, nós temos também, nós podemos usar em gramas por litro, mas nós vamos ver muito densidade em gramas por ml. Tá? Gramas por ml. Aqui em concentrações, a gente acaba falando de densidade muito como gramas por ml. A massa vai estar em gramas e o volume vai estar em ml. Tá? E aí, então, a densidade vai ter essa unidade aqui, gramas por ml. Deixa eu apagar aqui. Belezinha? Então, ó, densidade é em gramas por ml. Mas você vai encontrar gramas por litro, tá? Não tem problema se você ver densidade em gramas por litro. Tá? Então, ó, eu posso encontrar tanto em gramas por ml quanto em gramas por litro. E o que significa isso? Aqui eu sei, ó, cada litro de solução que eu pegar, eu vou estar pegando 100 gramas de soluto.
E no caso da densidade, o que significa quando eu falo para você que eu tenho uma densidade igual a, sei lá, vamos ver aqui, 1 grama por ml, a densidade da água. O que significa dizer que a densidade da água é 1 grama por ml? Olha só, guys, ó, 1 grama por ml. Cada ml da solução que eu pego, ó, o volume da solução, cada ml da solução que eu pego vai pesar 1 grama. Então, olha que legal, a densidade vai falar pra gente a relação entre a massa e o volume daquela solução. Quer dizer que se eu pegar 1 ml de água e pôr na balança, vai pesar quanto? 1 grama. Então a densidade vai falar pra gente qual é a massa de um certo volume. Se eu falo para você que eu tenho aqui alguma solução que a densidade dela é igual a 5 gramas por ml. Quer dizer que se eu pegar 1 ml dessa solução e pôr lá na balança e olhar quanto está marcando lá, vai estar marcando 5 gramas. Ou seja, 1 ml daquela solução vai pesar 5 gramas. Olha que legal. Então a densidade fala pra gente o quanto pesa, qual é a massa de um certo volume daquela solução. Muito louca a densidade, né? Eu acho a densidade uma das concentrações mais loucas que tem. Olha só, uma outra concentração que eu tenho, eu chamo ela de título. Título. O que é essa concentração que eu chamo de título? Guys, título vai ser a massa do soluto pela massa da solução. Isso que é título, tá? É quando eu pego a massa do soluto. Então vamos lá. Fiz aquele desenho que tinha sal mais água. Então eu peguei aqui a massa do soluto, que é só a massa do sal, e a massa da solução. Solução é tudo, é a massa do sal mais a massa da água. Aí se eu dividir um pelo outro, eu tenho o título. Olha só que legal o título. Se eu pegar a massa do sal, massa não é dada em gramas? Isso. Se eu pegar a massa da solução, também é dada em gramas. Quando eu faço qualquer continha que eu vou dividir gramas por gramas, eu vou dividir a massa pela massa da solução, eu vou acabar cancelando a gramas. Então qualquer resultado que eu tiver aqui do título, ele vai ser adimensional. Sabe o que isso quer dizer? Ele não tem unidade. O título não tem unidade, tá? Então se eu pegar aqui, vamos supor que eu falei aqui que o sal, ele pesa 10 gramas. E nesse caso, a água que está nessa solução tem 90 gramas de água ali. Então se eu quiser achar o título, o que eu vou fazer? Olha, título é a massa do soluto, a massa do soluto é a massa do sal, 10 gramas. Então 10 pela massa da solução. A massa da solução, solução é o quê? Não é soluto mais solvente? Então a massa da solução é tudo. Nesse caso, vai ser a massa do sal, que é 10, mais a massa da água, que é 90. Então a massa da solução aqui vai ser 100. 100 gramas dividido por 100. Olha só, eu vou dividir 10 gramas, que é a massa do sal, por 100, que é a massa da solução. Olha, eu posso cortar um zero com zero, vai ficar 1 dividido por 10. Mas eu também posso cortar grama com grama, tá? Estou dividindo grama por grama. 1 dividido por 10 dá 0,1. Então o título é só isso, ele não tem unidade. Qual que é o título dessa solução? 0,1. Só isso, tá? Só que aí, para ajudar, para melhorar a gente entender, eu vou representar o título em porcentagem, tá? Para representar em porcentagem, né, basta eu multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100, eu tenho o título aqui em porcentagem. Então, 0,1 vezes 100 vai dar 10%. Então, eu falo para você que o título dessa solução é 0,1 ou 10%. Qual que é o título em massa dessa solução? 10%. Sabe o que título significa? Nós vimos todos os significados aqui. Quando eu falo para você que eu tenho uma solução, que o título é 10%, quer dizer o seguinte, não é 10%, 10%, 10 por 100. Né? É 10 a cada 100. Quer dizer o seguinte, que a cada 100 gramas dessa solução,
10 gramas é só soluto. É isso que ela quer me dizer. Isso significa porcentagem. Se eu falo que eu tenho uma solução que o título é 10%, quer dizer que de cada 100 partes que eu pegar daquela solução, ou seja, se eu pegar 100 gramas, 10 vai ser soluto. Tá? Então a porcentagem significa de cada 100, o quanto que eu tenho de soluto. Tá? Então de cada 100, nesse caso, eu tenho 10 gramas de soluto. Por isso que o título é 10%. Olha só os 10 gramas. De cada 100, eu tenho 10 gramas de soluto. Então é isso que a porcentagem significa. Da solução, qual que é a porcentagem de massa do soluto que eu tenho? Por exemplo, se eu pegar um ácido sulfúrico, uma solução de ácido sulfúrico, que o título é 95%, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar 100 partes, ou o título é 95%, 95 por 100, né? De cada 100, 95 é o soluto, é o ácido sulfúrico. Então, se eu pegar uma solução de ácido sulfúrico, 95%, a cada 100 gramas da solução, 95 gramas vai ser só ácido sulfúrico. Tá ok? Então é isso que o título representa. É a quantidade de soluto que eu tenho a cada 100 partes de uma solução. Belezinha? Então, guys, nobre, ó, essas 4 concentrações aqui, ó, são as mais usadas. São as que a gente mais vai ver aqui durante os nossos estudos, quando você for resolver exercício. Essas são as concentrações que mais aparecem pra gente, tá ok? E, além de saber cada uma dessas fórmulas, né, mais ainda do que saber cada uma dessas fórmulas, saber o que cada concentração significa, é muito importante também a gente saber relacionar elas. Eu posso juntar todas essas fórmulas em uma fórmula só, por exemplo. E aí vai me ajudar com um monte de cálculo. Tá? Eu posso pegar a concentração, relacionar com a molaridade, relacionar com o título, relacionar aqui com a densidade, e aí eu vou ter fórmula super bacana que vai ajudar a gente a chegar mais rápido em algumas respostas. Quer ver? Dá uma olhada aqui nas relações que eu posso fazer. Uma relação que eu posso fazer é entre a concentração comum, tá? A densidade e o título, ok? Se eu falo para você que a concentração é 1000 vezes a densidade vezes o título, é uma forma de relacionar, essas 3 concentrações, tá ok? Eu posso falar que a concentração comum é 1000 vezes a densidade vezes o título, tá? Eu falo o seguinte, que a concentração comum são 1000 demônios trabalhando, tá? São 1000 demônios trabalhando. Mas o que esse 1000 está fazendo aí na fórmula? Olha só, guys, ó, concentração comum em gramas por litro. Título, coitado, nem unidade ele tem. Agora, a densidade, eu disse para você que ela pode aparecer em gramas por litro, mas ela vai aparecer muito em gramas por ml, tá? Então, se a densidade estiver em gramas por ml, eu tenho que tomar cuidado. Aí eu tenho que pôr um 1000 aqui, ó. Esse 1000 eu coloco aqui justamente para multiplicar e transformar ml para litro. Porque concentração comum é gramas por litro, então aqui não pode ser ml. Não pode. Então, se a densidade estiver em gramas por ml, eu preciso de 1000 demônios trabalhando para achar essa concentração comum. Agora, se a densidade já estiver em gramas por litro, aí é fácil, porque concentração comum é gramas por litro. Então, basta um demônio trabalhando só. Tá? Um demônio trabalhando é quando a densidade já está grama por litro. Porque a concentração comum também é grama por litro. Já está todo mundo em grama por litro, então está facinho demais. Um demônio trabalhando dá conta do serviço. Agora, se a densidade estiver em gramas por ml, aí eu tenho que transformar. Aí para isso eu vou precisar de 1000 demônios trabalhando. Eu vou achar aqui então a concentração comum. Tá? Outra relação que eu posso fazer é entre a concentração comum e a molaridade. Beleza? Olha só, essa dá até para eu te mostrar. É bem sossegado. Olha isso daqui que legal. Molaridade é um número de mols
sobre o volume da solução. Porém, Gaisombre, o que é número de mol? Número de mol do soluto, eu posso falar que é a massa dividido pela massa molar, tá? Número de mols é a massa dividido pela massa molar. Se eu pegar o quanto pesa e dividir pela massa molar dele, eu descubro o número de mols. Por exemplo, olha só, se eu falo para você que eu tenho 24 gramas de carbono, tá? Eu tenho 24 gramas de carbono. Se eu olhar na tabela periódica, a massa molar do carbono, a massa do carbono é 12. É 12, tá? Então, olha só, se eu quiser descobrir o número de mols do carbono, basta eu pegar a massa, que foi o que eu pesei 24, e dividir pela massa lá da tabela, que é 12, ó. A massa molar do carbono, a massa atômica é 12. A massa molar também vai ser 12, ó. Basta eu dividir por 12. Eu descubro aqui o número de mols. Quer dizer que eu tenho 2 mols de carbono. 24 gramas de carbono é a mesma coisa que 2 mols de carbono. Tá ok? Então, olha só. Então, isso é o número de mols. É a massa pela massa molar. Agora, eu vou jogar aqui, ó. Vou pegar aqui a molaridade. Vai ser a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, substituir número de mols pela formulazinha que representa, tá? Olha que legal agora. Olha o que apareceu nessa fórmula. Apareceu a massa do soluto dividido pelo volume da solução. O que é massa do soluto dividido pelo volume? É concentração comum. Então, eu posso falar que a molaridade é a concentração comum dividido pela massa molar. Aí, outra relação eu acabei de fazer. Estou relacionando molaridade com concentração comum. Beleza? Muito louco, né, Gaisombre? Então aqui, ó, são várias relações que nós podemos fazer entre soluções, solutos, solventes, e nós podemos medir a quantidade de soluto de cada substância que eu tenho ali naquela solução. Tá? Então, concentrações não são nada mais, nada menos que relações entre cada uma desses participantes. Firmeza? E aí a importância, então, da gente saber relacionar isso, por isso, saber a unidade de cada um, saber o que significa cada uma dessas concentrações. E essa revisão aqui foi para ajudar você a relembrar tanto as fórmulas quanto o significado de cada uma delas. Belezinha? Então, ó, tem exercício, tem muita coisa aí, você vai relembrar. Eu quero, essas aulas é mesmo para resgatar tudo aquilo que a gente já tem estudado aí ao longo do ano. Firmeza? Então, um grande abraço e te espero logo, logo aí na nossa próxima aula. Tchau, tchau!